Olá, amigo, Deus abençoe você que está aqui comigo. Eu sou o Padre Márcio Cantelli. Nesse 12º domingo do tempo comum, a palavra de Deus vem nos trazer uma palavra de conforto, de esperança, em meio a tantos sofrimentos. Não tenhais medo. 3 vezes aparece esta frase, esse conselho para nós no Evangelho de hoje. Nós temos que entender o seguinte, meu irmão, minha irmã: o sofrimento, os desafios do mundo, os problemas da vida, ele atinge a todos. Uns sofrem mais, outros sofrem menos, mas os sofrimentos vêm para todos. A vida é difícil para todo mundo, seja rico, seja pobre, seja bom, seja mal, seja justo, seja injusto. Mas nós que somos justos, nós que somos de Deus, nós sofremos um desafio ainda maior, nós enfrentamos um desafio ainda maior, porque nós sofremos por sermos bons, nós sofremos por praticar a justiça, mesmo no mundo cheio de injustiça. É esse dilema que Jeremias enfrenta nessa primeira leitura de hoje, o dilema do justo que sofre. É errado, do nosso ponto de vista, é errado o justo sofrer, mas ele sofre. Esse é o grande dilema que Jeremias enfrenta na leitura de hoje, esse é o grande dilema que nós enfrentamos no dia a dia, o sofrimento do justo. Por vossa causa sofremos injustiças, é o que diz a primeira estrofe do Salmo de hoje. A questão é o seguinte: Jeremias, enfrentando esse dilema, perseguido por fazer o bem, como nós somos perseguidos hoje em dia por sermos pessoas boas, nós temos que entender que aqueles que são das trevas se incomodam com aqueles que são da luz. Aquele que está no pecado se incomoda com a santidade do outro. Você já esteve numa sala escura e de repente alguém acendeu uma luz? Você leva um susto, né? Isso incomoda. É esse o incômodo que o justo enfrenta diante daquele que é injusto. Então nós que somos de Deus, nós enfrentamos um desafio ainda maior por sermos bons. Esse é o grande desafio que nós devemos viver nos dias de hoje. Só que nessa primeira leitura, Jeremias faz uma oração não lamentando a Deus pelo seu injusto sofrimento, mas uma oração de louvor, de agradecimento a Deus, porque ele confia, ele tem confiança que Deus defende aquele que é justo. No mundo nós vamos encontrar defesas, mas é Deus quem nos defende. A confiança na defesa, na proteção de Deus é tanta que Jeremias não faz uma oração de lamentação, ele faz uma oração de louvor, é um hino de louvor a Deus. E você? A lição que fica para nós essa primeira leitura: diante dos sofrimentos, diante das injustiças, você chega para Deus lamentando, ou a sua confiança é tamanha que você louva a Deus pela proteção que você recebe dele? Qual que é a oração que você faz para Deus? Uma oração de lamentação ou um hino de louvor pela proteção de Deus? Louvar a Deus diante de tantas injustiças. Esse é um grande salto de fé. Precisa ter muita fé, muita confiança em Deus para louvá-lo, se alegrar mesmo diante de um mundo tão injusto, tão problemático, tão desafiador. É esse o salto da fé que nós somos chamados a dar nesse dia de hoje. 3 vezes no Evangelho aparece a palavra não tenhais medo, porque o medo ele nos paralisa. Como cristãos, nós devemos sempre avançar, progredir na fé, progredir no amor, progredir na justiça, progredir na caridade, mesmo que a gente não receba nenhum retorno desse diante do mundo. Progredir, o cristão deve sempre progredir. O medo paralisa, por isso que Jesus insiste: não tenhais medo, porque nós devemos continuar progredindo na fé. Mesmo diante daqueles que podem matar o corpo, nós devemos aprender com os mártires. Os mártires sofreram na pele, sofreram a morte, mas de modo algum eles recuaram na fé.
Os mártires sempre progrediram, nem que isso levasse eles à morte. Eles não recuaram na fé. Nós devemos aprender com os mártires. Eles são os grandes heróis da fé. Nós devemos ser heróis na fé também, não regredindo em hipótese alguma, não tendo medo daqueles que matam o corpo. O que nós devemos temer é aquele que mata a alma. Se nós negarmos a Cristo no julgamento final, nós corremos um sério risco de ir para o inferno. Corremos o risco de ir para o inferno quando nós negamos a Cristo. Então nós não devemos regredir, nós devemos não ter medo e continuar progredindo na fé. Ter medo daquele que pode matar a alma e não fazer mal ao nosso corpo. Não temer aqueles que fazem mal ao nosso corpo. Porque o nosso corpo, Deus cuida de nós. A sua providência é sempre misericordiosa para conosco. Até o cabelo das nossas cabeças estão contados, ou seja, cuidados por Deus. Então, o corpo nós não precisamos nos preocupar. Agora a alma sim. Nós que temos que cuidar da nossa alma. Providência divina age em nosso favor, cuidando do nosso corpo e das nossas necessidades. Agora, da nossa alma, Deus não vai cuidar da nossa alma. Somos nós que temos que cuidar da nossa alma, preservar a nossa santidade. Então, meus irmãos, que nesse dia de hoje nós possamos ter essa palavra de consolo. Deus vê o nosso sofrimento e nos recompensará, cuidará de nós. Portanto, não tenhamos medo e vamos sempre avançar na fé, avançar no amor, avançar na justiça, avançar na caridade, mesmo que nós não recebamos nada disso em retorno, né? Mesmo que nós não tenhamos nenhum retorno disso daí. Avançar na fé sempre, não temer. Deus abençoe o seu dia, força e saúde!